apesar dos pardais lá encontrarem mim e tal, mas ele, o único lugar de descanso era o altar de Deus. Senhor. Qual era o lugar de descanso de Davi? O altar de Deus. Onde Davi encontrava descanso? Em Deus. Não tinha mais nenhum outro lugar que ele encontrava descanso. No palácio, várias vezes, pepino, problema, as coisas todas, intriga do reino em si, né? Não sei aonde, aquele não havia lugar físico. Parece que era um homem que estava aprendendo a entender que não é um lugar, é uma pessoa o lugar de descanso, né? É em Deus que a gente descansa a alma, é em Deus que a gente entrega o nosso fardo, é em Deus, esperando em Deus que a gente renova as nossas forças, né? É em Deus que Ele sustenta a nossa esperança, que a gente não fica confundido, né? Não é na forma, no lugar, na receita, né? No sacerdote, no homem, não é. Agora encontrei esse lugar aqui, pô, não era vento onde eu estava, agora aqui está benção. Não existe isso, vai demorar um tempo a pessoa vai descobrir. Vai mudar, de repente não. Né? Mas no fundo, é como o Espírito Santo estivesse nos preparando para isso, para viver em Cristo e mais em nada. Entendeu? E isso eu acho que é uma das coisas que talvez mais dói na vida cristã. Né? É você descobrir que tudo que você busca para ter um alento, uma sede, um descanso, uma fome é em vão. Em vão, não tem. Não tem sucesso que dê paz, né? Querendo dizer assim, né? Evangelicamente falando, né? Não tem receita, não tem boas respostas, não tem bons resultados, não tem nada. No fim, o descanso é o Senhor. A certeza, a esperança é Cristo, não tem mais nada, né? E a gente às vezes quer ter tudo e se sente tão vazio, e Deus manda a gente jogar tudo fora, e a gente se sente vazio, mas na verdade está cheio dele, né? É umas coisas assim tão contraditórias como o Marcelão às vezes coloca assim, nas colocações dele, né? A gente está tentando o tempo todo encher a bagagem da nossa vida, né? Botar coisas para fazer sentido, né? E se sentindo mais vazio, né? É o que o Xande lembrou também da mulher do cântaro do poço, né? E às vezes quando você bebe a água verdadeira, você esquece até o que você foi fazer na vida. A mulher foi pegar, estava com sede, esqueceu que estava com sede, esqueceu que queria beber água, esqueceu entendeu? Esqueceu do que ela ia fazer depois, encontrou com Jesus e tomou um outro rumo, né? Então, às vezes, eu acho que é isso que o Espírito Santo está nos levando, né? A ter esses encontros diários com o Senhor, a, entre aspas, a fazer esquecer o ritmo de vida que a gente está levando, a nos perder nesse bom sentido para ser achado nele, né? Eu acho que Davi está vivendo um momento assim. Eu não sei, eu não imaginar o que é um homem de Deus, de fé, que ora, que busca, pulando, se fingindo de maluco para não tomar uma espadada, né? Sabe, uma vergonha, uma coisa assim, né, que eu fico assim, caramba, a gente vai ler esse salmo, eu queria que a gente lesse um pouco com isso, né? Não com lente religiosa, mas com essa lente da realidade, né? Então, se cada um puder ler um. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-me os mansos que se alegram. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta.
Vinde, meninos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ele me preserva todos os ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Amém. Eu acho que quem olha às vezes o salmo assim não dá para acreditar um pouco com o título dele, né? Com o contexto, né? Parece que, sei lá, é um momento bom, um momento da vida de Davi, né? Então, assim, ele começa esse salmo dizendo: bendirei o Senhor todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, acho que uma coisa que eu percebo assim, olhando outras declarações de Davi, que ele é um homem que buscava muito lembrar sempre na vida dele o que Deus fez por ele, sabe? Não te esqueças, ó minha alma, de nenhum só dos benefícios que o Senhor tem feito, né? Ele era uma pessoa que fazia questão de criar marcos, né? Ele não era uma pessoa assim que se esquecia de Deus, no sentido de viver uma vida olhando para Ele, né? Estava numa situação assim demasiadamente complicada, podendo, sei lá, resmungar da vida e ficar numa situação assim totalmente somatizada, valorizando e tal. E ele era uma pessoa que parava bem direito o Senhor todo o tempo, mas tem muito motivo para agradecer a Deus. Assim, por mais que ele tivesse nesse momento, bem, escreveu um pouco depois dessa situação, mas tivesse, digamos assim, ainda recente essa situação, o fato de se fingir de louco, ou a vergonha do que as pessoas iam comentar e falar, né? Ele lembrava assim: caramba, mas Deus foi o Deus que me livrou da espada daquele Golias, do urso, do leão, foi o homem, foi ele que me tirou de trás das malhadas, né? Foi ele que colocou aquele óleo sobre minha cabeça. Quantas coisas Deus falou, quantas coisas Deus fez, eu passei a conhecer Ele de um modo diferente, quantas promessas, né? Ele foi fazendo não só para a minha casa, né? Mas para aquele que viria da minha descendência, do Messias. Então, assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito o homem a passar o dia mal é ele lembrar sempre do que Deus fez por ele, né? Deus fez por ele. Porque é comum nos nossos dias, assim, pintou alguma adversidade, as pessoas não interessam se Deus foi fiel 99% ou se Deus foi bom em 20 anos da vida dela. Interessa às vezes que se Deus não resolveu o problema naquele momento, a pessoa causa indo, né? Eu quero alguém que me sirva agora, eu quero alguém que resolva o meu problema hoje, eu quero alguém que, entendeu, dê um jeito e assim, e é muito difícil realmente a pessoa que está com esse tipo de expectativa realmente permanecer no Senhor, né? Porque o Senhor não trabalha assim, o Senhor não vai trabalhar na velocidade do coração desse homem, né? O Senhor não vai trabalhar segundo o propósito humano, Ele tem um plano dele definido que está lá, ó. Cada dia que se passa, cada ano que se passa,
né? Esse Deus que é um Deus de eternidade, a eternidade, como Moisés falou, está avançando no seu plano. Né? O irmão falando e tal, lá e tal, eu lembrei do que o irmão Pablo falou uma vez e assim, irmão, de alguma forma Deus está, porque olha só, Deus está preparando o seu noivo, né? Deus está trabalhando, assim. Se nós estamos num cenário absurdamente, digamos assim, caótico, não significa que as coisas estão no caos, né? É uma coisa que eu meditei muito nesse final de semana, né? Deus é o Deus, né, que tinha uma terra sem forma e vazia. Deus é o Deus que sai do caos e estabelece ordem. Porque Deus é um Deus de princípio, um Deus de ordem, né, um Deus que mede a Nova Jerusalém, mede o homem, mede a cidade. Então, todo você vê isso. Deus é um Deus que tem medida, Deus é um Deus que tem tamanho, Deus é um Deus que tem padrão, Deus é um Deus que tem mandamento. Então, Deus tira do caos e estabelece a ordem. Agora, o que o homem faz? Como eu me vejo lá em Adão. O homem pega a ordem e transforma em caos com a sua desobediência. Né? O homem pega aquilo que está estabelecido, aquilo que está perfeito, né? E daquilo ele gera um caos. Mas glórias a Deus por Jesus Cristo, como Paulo falou, né? Que pega todo esse caos e coloca em ordem para o Pai, né? Que aquele templo é destruído, mas que levanta um templo, uma casa para Deus, né? Que bota a devida ordem, né? Eu dizia em Hebreus que ele purificou as coisas da terra e do céu também. Então, ele volta e abre um caminho, né? E se torna o único mediador, né? E purifica, e santifica, e justifica. É o doador da fé, o sustentador da fé também. Então, assim, uma coisa que me chama muita atenção nesse primeiro versículo é isso, é o fato assim, de pensar nessas características que Davi tinha e muitos homens de Deus também. Abraão, toda vez que Abraão tinha um encontro com Deus, alguma coisa marcada que ele fazia, pedrinha lá e altar. O dia depois era Betel, tal, quando ele voltava ali, estava lá, ó, aquele marco. Nesse dia, nessa data, eu conhecia Deus dessa forma, Deus se revelou de uma outra maneira. Tive uma experiência com o Senhor cresceu mais em mim, eu passei a andar de uma outra forma, tive uma outra compreensão da vida, tive uma outra compreensão de segurança, de paz, de coisas que eu imaginava, por esse encontro que eu tive com Deus, pela maneira como Ele mexeu, sondou, entrou e virou as minhas entranhas, como Ele faz com os homens, como Ele fez com Ezequiel, né? Então a mesma coisa, Isaac seguiu esse mesmo caminho, Jacó também esse mesmo caminho. Jacó, seu filho José, um homem de tanta fé, que falou assim, tenho tanta certeza que Deus é fiel, meu irmão, em tudo que eu passei, que é o seguinte, essa próxima geração vai voltar para aquela terra, então leva a minha cinza, meus ossos, para enterrar lá, porque, né, eu nasci lá e olha, quero que meus ossos sejam enterrados lá na cidade, né? Às vezes, comumente, a gente fala só 2 pessoas entraram na Terra Prometida. Não, entraram no total 3, né? 2 vivos e 1 morto. Josué, Caleb e José. Porque a sua fé fez os seus ossos serem transportados e enterrados naquela terra que emana leite e mel. E eles andaram com os ossos de José 40 anos, meu irmão. 40 anos com os ossos de José. Para depois enterrar lá. Porque ele tinha pedido, ele tinha certeza que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó iria cumprir a sua palavra, um Deus de ordem, de princípio, um Deus que não volta atrás, um Deus que tem um plano, tem um caminho, né? Ele conhecia muito bem essa forma de Deus se mover, desse Deus, como Ele atua, como Ele trabalha. Ele falou, não tem caos nenhum. Vai ter circunstâncias da vida, vai ter murmuração, gente pelo caminho, vão ter N coisas, mas aquilo que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. Acho que é um pouco daquilo que foi da mensagem do e-mail, né? Deus é independente de tudo e de todos. O que Ele falou que Ele vai fazer, isso Ele fará. Não vai ter como correr disso, né?
Então ele fala assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Né? É muito difícil tentando, né, não tentando fechar a questão, né, mas o oposto do humilde, assim, o soberbo é um cara muito, o soberbo em si, digamos assim, né, o soberbo que está permeando, né, a nossa vida. O que caracteriza assim uma pessoa soberba, né? Uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que confia nela, uma pessoa que faz as coisas na força dela e no tempo dela. Como é que uma pessoa dessa vai se alegrar nisso que Deus está fazendo? Não vai. Ela nunca vai se alegrar. Ela nunca vai achar bom o que Deus está fazendo. Porque ela tem a força dela, o tempo dela. As coisas têm que acontecer tudo da forma dela. Para que ela se glorie. Aqui ele está falando que gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Olha o que ele está falando. O humilde vai se alegrar. Por quê? Porque o humilde, irmão, não tem como ter humildade sem ter gratidão. Sem ficar nessa situação de espera. Que fala do humilde? Daquele que não confia na sua própria força. Daquele que não se move na sua força. Daquele que não se move no seu tempo. Então ele vai ver o que está acontecendo e vai falar assim: meu Deus, é Deus fazendo. Não é a minha força, não é o meu tempo. É o eu sou que está estabelecendo. Ele vai se alegrar naquilo. Ele vai falar assim: poxa, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Então assim, quem vai se alegrar nesse momento? O humilde. Quem tem o fardo leve, irmão? O humilde de coração. Aquele que coloca o fardo nos pés do Senhor. O soberbo vai carregar 3 toneladas nas costas. Entendeu? Né? Até o Senhor quebrantar. E aí quando o Senhor quebranta, a gente bate de frente assim e se dá conta que não é boa coisa usar a força de Adão, né? A força de Adão é a última, assim, é uma arma que ela é muito tentadora da gente usar, né? Sabe aquela ferramenta ou aquela arma que você acha que é muito poderosa, você acha que vai pegar e vai resolver a questão? É a força de Adão, né? Você achar que a força de Adão, ela é muito atrativa. E a gente acredita na força de Adão mais do que a gente imagina. No nosso mundo, a gente diz assim: eu pelo menos falo por mim, eu confio no Senhor, o Senhor está nesse controle e tudo. Mas eu confio mais na força de Adão muitas vezes do que no Senhor. A força de Adão é muito atrativa. E só tem um modo da gente passar a não confiar na força de Adão. E é através de um profundo processo de fracasso. É através de um profundo processo de decepção. É através de um profundo processo de dor, de choro, né? Onde não tem jeito, onde Deus vai colocando o homem e a mulher dentro de uma forma. Por mais que ele se esprema, e essa forma é Cristo, e vai amoldando e vai doendo demais para o homem e para a mulher de Deus. Né? Então, nesse processo, Jeremias vai aprendendo e falando assim: maldito o homem que confia no outro homem, meu irmão. Maldito o homem que confia nessa força de Adão. Entendeu? Nessa certeza, maldito é esse homem. Agora, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor. Ele é plantado como aquela árvore junto a ribeiros, que mesmo no calor, a sua folha continua verde. E no tempo certo, ele dá o seu fruto. Ele dá fruto toda hora? Não. É no tempo. Porque a gente às vezes também entra em crise, quer dar fruto toda hora. Toda hora quer isso, toda hora quer isso. Por quê? Porque é a gente. Toda hora você quer ter uma obra, toda hora você quer, né, tá fazendo alguma coisa, toda hora você quer estar se sentindo útil para Deus, toda hora você, né, toda hora eu quero estar aparecendo numa situação, toda hora eu, e tem um tempo. Abacate não dá nas 12 estações. Laranja não dá nas 12 estações. O fruto vem no tempo determinado. E se o nosso fruto vem dele, esse fruto vai aparecer quando? No tempo dele. Mas às vezes a gente não quer esperar esse fruto. A gente quer, né, produzir, eu quero produzir aquele fruto do Adão, dessa questão. Então, assim, isso é uma questão que eu tenho assim pensado, assim, né, às vezes orado com o Senhor, que é uma questão séria, né? Pessoalmente falando assim, é uma questão séria que ela necessita de um profundo tratamento. Ela não se resolve no culto, na reunião, no poder, né, no estudo bíblico, né, na cura, na profecia. Ela não se resolve assim, dessa forma.
Todas essas coisas são lícitas, muito boas, e elas fazem parte, né, da casa de Deus, né? E elas têm um propósito definido, muito importante. Mas essa questão de um homem como Davi está se fazendo de louco e não está confiando no braço de Adão, é uma questão que ela só vem através da cruz. Não tem outro jeito. Senão, não há outra maneira. Se houvesse outra maneira, ele não precisava subir lá. Ele só subiu para deixar muito claro, né, que essa vida não vale nada, que essa vida não pode ajudar a gente. A vida natural não pode ajudar a gente. A vida normal, o pensamento normal, as ideias normais, as coisas que nascem da terra não podem ajudar a gente. Irmãos, quantas vezes eu acho assim? Mesmo a gente sabendo que por fé passamos um processo e nascemos de novo pelo Espírito. Mas é uma vida ainda que parece embrionária, que está se desenvolvendo. Que está num processo, né, de maturidade daquele Cristo ainda em cada um no tamanho que está permitindo o Senhor trabalhar. Né, em cada um no aspecto que está se permitindo se negar. Né? Então assim, é possível sim alguém, né, caminhar e ser muito usado nos seus dons, né, e poder orar e as pessoas serem curadas, né, e poder, né, entender os mistérios de Deus e ter revelações e ter dom da fé, mas ter um Cristo pequeno. É possível. É possível. E ainda assim, uma pessoa mesmo sendo usada só pelo seu dom, ainda confiaram na força de Adão. É uma questão muito clara. A cruz veio para destruir toda essa natureza, para fechar todas essas portas, para dizer, olha, carne e sangue não vão herdar o reino do céu. E o reino do céu já está entre nós. Então, assim, né, e às vezes quando eu penso assim, na forma tão natural, né, a gente deveria ser mais louco do que é, no bom sentido, né? E às vezes eu olho e não percebo isso. Então, assim, pelo menos na minha vida, né? E Davi segue dizendo assim, busquei o Senhor. Busquei o Senhor. Às vezes quando o homem está em crise, muita crise como essa, de se fingir de maluco, né? Quando as coisas estão muito escuras na vida da gente, quando a gente fala assim, o que eu vou fazer? Eu volto para lá, só eu pego meu pescoço, eu fico aqui me pintando de maluco, eu vou morar na caverna. Tem gente que nessa hora chuta o balde. Tem gente que nessa hora, por causa da estrutura, larga tudo. Olha as coisas do homem, da terra, vê defeito, dá um bicão e larga tudo. Mas é interessante, é nesse momento aquele divisor de águas, que a gente deve usar o nosso poder de escolha para buscar o Senhor, né? É a nossa parte, né? A obra ela é toda divina mesmo. É impossível que alguma coisa parta da terra. Tudo teve que partir do céu. Tudo começa nele, né? É por ele e retorna para ele, né? Então a parte do salmista que ele coloca aqui, busquei ao Senhor, como nós lemos anteriormente, né? Como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Melhor é estar um dia na porta dos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Então, o desejo, a predisposição, né, a voluntariedade, não na obrigação, né, mas de forma alegre, de realmente buscar o Senhor, de se inclinar, de perguntar, de inquirir, de mesmo numa situação escura, se mover em direção a Deus. Né? Querer caminhar nessa direção de buscar. E a palavra diz que Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Né? Porque qualquer homem tem medos. Qualquer homem tem medo. O homem mais corajoso que possa aparecer, ele tem medo. Reis tiveram medo. Príncipes tiveram medo. Né? Às vezes não tem medo, né,
Sansão não tinha medo dos filisteus, mas tinha muito receio de uma filisteia, né? Então, às vezes, os medos são diferentes, mas todo homem tem seus medos. E os medos do homem, da crise, o próprio Jó falou antes de passar por aquele processo, aquilo que eu mais temia me ocorreu. Então, às vezes, como é que a gente, né, como é que a gente fica livre desses temores? Né? A palavra de Deus diz que o verdadeiro, o puro, né, amor lança fora todo medo. Então, como é que a gente conhece esse amor? Aí são as perguntas que eu lembro muito do Marcelo no início da caminhada. A gente ia falar uma coisa, ele logo perguntava e tal, naquele desejo de querer saber, de querer, então, me diz que eu quero chegar logo nessa, nessa fonte aí, né? Digamos assim, pô, se realmente, né, o amor lança fora todo medo, então como é que a gente conhece esse amor? Como é que a gente conhece essa pessoa? Porque o amor é uma pessoa, né? É o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E aí, como é que a gente conhece essa pessoa? Andando com ela. E você sabe, se a gente está seguindo, igual aquela brincadeira que o pai vai pisando na praia e o filho pequenininho vem pisando nas pegadas dele assim, né? E aí, às vezes, a gente fica brincando, tentando achar um lugar que a criança não fica cada vez mais difícil, né? E quando ele olha para a gente e vê que a gente está seguindo ele escolhe tomar caminhos muito difíceis. Né? Como o próprio Paulo disse, né? Às vezes para nos tirar como é que Paulo perdeu o temor pela morte, pela vida, pela nudez, por tudo isso? Atravessando essas coisas, passando por elas, Ele fala que teve obreiros à beira da morte, orem por esses homens e tudo. Ele vai colocando situações. Eu estou em constante perigo. O próprio texto, se a gente lembrar um pouco o texto de Lucas 8:22, quando Jesus atravessa o barco, né, outro dia o irmão estava comentando isso, ele falando uma coisa, eu fiquei meditando na passagem quando diz assim, que Jesus entrou, eles atravessaram, e veio a tempestade com as ondas sobre o barco, e eles estavam em perigo. A palavra perigo aparece. Aí a gente fala assim, pô, mas Deus é um Deus de proteção. Me ensinaram que Deus é o Deus de bênção, de vitória. Então como é que Deus vai colocar o servo dele em perigo? Como é que Deus vai expor o servo dele a essa condição? Mas que Deus é isso? Então me ensinaram alguma coisa que agora a conta não está fechando. Né? Então assim, Deus, né, estava querendo ensinar os seus discípulos que na verdade, apesar daquele perigo, porque a onda batia no barco a ponto do barco quase quebrar, o barco ia quebrar quase por aquela linha, e parece que Deus faz assim com a gente, ele vai na linha, no fio, no 45 do segundo tempo, né? Como fez com Jó, como fez lá com o cara que entrou na fornalha, Davi, como fez, imagina Daniel descendo na cova, porque era uma cova, então descia o cara na corda. Eu fico imaginando amarrando amarrando Daniel assim, aqueles soldados, agora vai descendo ele. O que é ali, irmão? Perigo. E a corda descendo e o homem descendo, e ele tranquilo, ele não sabia se Deus ia livrar ele daquele leão ou não. Ele não sabia se a qualquer momento ele ia ficar sem perna, descendo na corda. E um lugar escuro, os leões eles faziam isso, para realmente lançar essas pessoas que estavam debaixo de julgamento, de juízo. Quando a corda bate no chão e ele vê aqueles leões se movendo, aquela coisa toda escura, isso é uma situação de perigo. Mas parece que aí é nessa situação de perigo que Deus se revela como o general que não dorme, não tosqueneja, aquele que guarda a entrada e a saída. Ele diz assim, quem está em mim não tem perigo. Quem está em mim não tem medo. Quem está em mim não tem segurança. Isso Jesus estava querendo ensinar naquele barquinho. Eu estou deixando o vidro, estou deixando ela bater, estou deixando quase quebrar, estou deixando todo mundo ficar desesperado, porque eu quero ensinar uma coisa. Eu vou colocar vocês em situação de perigo, eu vou colocar vocês em situação de tensão. Como a prisão de Tiago e de Pedro. Eu vou permitir que as ondas venham mesmo. Mas eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu nunca vou abandonar vocês.
Eu vou mostrar para vocês que é andando comigo, é passando essas situações que vocês vão ser livres. Que vocês vão ser verdadeiramente livres. Livre de qualquer medo, livre de qualquer... Poxa, mas se me acontece isso, se, como já falou, olha, eu vou te colocar em todos os teus sis, ó, e vou mostrar que comigo nada vai te afetar. Por isso Davi, como o Xande lembrou mesmo, falou o quê? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal algum. Meu irmão, uma vez a única vez que eu fui assaltado na minha vida assaltado, nunca tinha sido assaltado. Fui assaltado quando fui no Espírito Santo, na casa lá dos colegas, conhecidos, irmãos também. E estava indo, fui voltar da cidade, um cara me assaltou com uma peixeira desse tamanho. Peixeirão. Ele pegou a peixeira e botou assim, passa o relógio. Só aquela circunstância eu já dei aquela gelada. Não, calma aí, eu vou tirar e tudo, mas eu já fiquei... Imagina Davi falando de um exército. Imagina um exército. A cara daqueles cabras, daqueles assíria, amalequita, nego sangrando, nego que não dorme sem ver sangue. Né? Eram exércitos mesmo cruéis que a história mostra. Você imagina aqueles caras, como falaram para Paulo, fizeram um juramento, aqueles 40 homens. Nós não vamos comer e beber até matar esse homem. Nós vamos jejuar de noite até matar esse homem. Sabe que tem esse peso nessas costas, irmão? E você andando tranquilo no Senhor, porque você aprendeu que nem morte, nem vida, nem o presente, nem o porvir, nem a fome, nem a nudez, nem nada desse mundo do outro pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmão. Mas sabe como é que ele aprendeu isso, irmão? Com aquilo que o Senhor revelou ao profeta quando orou por ele. Através desse caminho do sofrimento. Desse caminho, desse tratar de Deus. Isso que para os homens parece tão ruim. Isso que a gente foge, que a gente tenta repelir a cruz. Isso que esvazia o auditório. Isso que as pessoas não querem ouvir. Irmão, isso é que vai trazer a força e a segurança para você permanecer no Senhor no dia mau. Irmão. É essa palavra simples, mas é essa verdade que vai segurar no dia que a tempestade vier. Aí é como o Salmo diz também, que o justo é como a palmeira. O irmão pode dobrar aqui, irmão, mas volta. Volta, ele vai estar naquela verdade. Como o Xande lembrou outro dia, da casa, sobre a areia, sobre a rocha. Vai vir, não interessa onde, que circunstância ela foi construída. A única coisa certa é que a tempestade vai vir. Como vem sobre a vida de todo mundo. Né? O que nos cabe apenas é fazer escolhas. É escolher, eu ponho na areia ou eu ponho na rocha. Eu prefiro ouvir hoje em dia o que me agrada. Não, beleza e tal, vamos fechar aí, tem isso. Olha, Deus está abençoando, é vitória, vai cair 1.000 do teu lado, vai cair 10.000, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas eu estou vendo isso para você e tal, tal, tal. Isso não vai segurar a gente no dia mau. Isso não segura as pessoas quando elas precisam se fingir de maluca diante do inimigo. Isso não segura as pessoas quando elas perdem um filho como Jó. Quando elas entram em crises profundas, existenciais não segura. Sabe o que segura, irmão? Cristo. Ele segura. E ninguém segura ele, porque Paulo falou que nem a morte pode segurar aquele homem. Então ele é independente de tudo e todos, ele é Senhor. Nada toca, irmão. Está tudo no universo que vê, que não vê, desse mundo do outro, tudo já está estabelecido pelo Pai que vai convergir para Ele. Você vai estar debaixo dos pés dele. Irmão, pode estar do jeito que for, de cabeça para cima ou para baixo. O fim vai terminar sim. Vai terminar sim. Se o camelo vai ter que passar por aquela ferradura, não me interessa. O fim vai terminar assim, irmão. Tudo aos pés dele. Inclusive o próprio Satanás e seus demônios se ajoelhando e reconhecendo que ele é Senhor. Que ele é poderoso, que ele é sábio. Que ele era, é e será eternamente. Irmãos, e aí a gente começa a pensar assim, como Davi falou, bom foi ter me sido afligido, Senhor. Engraçado, eu nunca tinha percebido isso também.
Acho que versículo 6 do Salmo 23, eu só prestava assim atenção do ainda que eu passe no vale da sombra da morte, mal algum temerei, porque tu estás comigo. Mas é nesse mesmo versículo que ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. É muito difícil de entender essas coisas na realidade interior. É muito difícil você entender que você precisa da vara e do cajado para atravessar o vale da sombra da morte. Você não precisa de um falso profeta te prometendo uma coisa que não existe. Você não precisa de gente falando paz, paz, paz. Você não precisa. Eu não preciso. Mas a gente precisa da vara e do cajado. E ele, que nunca nos abandona, irmãos, nunca desampara um filho, né? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Pode falar assim, não tem como. Tem. Então, assim, esse negócio de ficar de maluco, eu falo assim, Deus, falta muito ainda para aprender, meu Deus do céu, falta. Tem muita coisa, e às vezes, né, na nossa alma, que é terrível, dá um medo do que vem pela frente, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não há justificativa nem espaço para o medo, porque a fidelidade de Deus é muito maior do que qualquer emoção da alma. Qualquer emoção de tristeza, de alegria, qualquer emoção da alma, a fidelidade de Deus é muito maior. Davi olhou e falou assim, como o céu salteia da terra, assim grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua bondade, o Senhor afasta as minhas transgressões, como o Oriente está afastado do Ocidente. Que Deus é como o Senhor. Porque nas outras religiões os homens estão atrás de Deus, de entender, de buscar. E no Evangelho, o homem. É Deus que está vindo atrás do homem. É Deus que se faz homem para resgatar o homem e para tornar ele a imagem e semelhança de Deus. É Deus que está no controle. Deus que está no controle. Como é difícil entender isso. Maravilha, são as provisões da cruz que o Senhor nos deu, né? Isso tudo é provisão que o Senhor conseguiu por nós na cruz. É herança. Eu lembro daquele louvor, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É triste às vezes a gente ver irmãos aí trazendo que a herança, a vitória que Cristo conseguiu, a vitória, uma vitória material, sabe? Porque ele não toca na realidade da palavra. Eu queria só ler um texto porque a gente percebe o desejo do Espírito Santo, sabe? Ontem na reunião lá com os irmãos ali no campinho, você percebe o mesmo gemido do Espírito. A gente, assim, né, que tem acompanhado, a gente passou agora no retiro de jovens lá. Assim, parece até que de repente tá todo mundo em contato, né? Assim, tá um falando com o outro qual é a palavra. Coisa, né? Mas não é, você vê que é o Espírito Santo conduzindo, sabe? Interessante que o Rafael falou no início, ele falou assim, ó, a gente vai para algum lugar, não está satisfeito nisso, não está pensando que a gente está em algum lugar, mas a gente não está no lugar. O irmão ontem foi bem, o irmão Adilson foi ontem bem incisivo nisso. Ele falou que a gente não está em lugar nenhum. Não, a gente não fica satisfeito aqui ou lá, a gente está em Cristo. Em João 6, né, o irmão até citou, Jesus fala, os discípulos perguntam, para quem? Não é para onde? Ele pergunta, para quem iremos? Não é para onde iremos? Não é um lugar, é uma pessoa. Para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então a importância da gente reconhecer tudo isso que o Espírito Santo está fazendo. Porque o Espírito Santo ele tem um desejo. Sabe? E se a gente for perceber, de repente, 10 anos atrás, a nossa luta não era a mesma luta de hoje. A nossa luta hoje é uma luta a favor do testemunho do Senhor.
de permanecer firme por causa de um testemunho. De repente, a luta 10 anos atrás era para o Senhor estabilizar a nossa situação financeira. Né? Vamos dizer assim. Era, de repente, uma porta de emprego, uma situação... Né? Mas se você for ver a maioria hoje da luta, da batalha dos irmãos, é uma luta relacionada ao testemunho do Senhor. Sabe? É por causa disso. Porque a gente percebe o Espírito Santo trabalhando ao longo das gerações. O Espírito Santo, e você vai perceber isso claramente. Se você caminhar no meio dos irmãos, né, você vai perceber que o Senhor, agora o que o Senhor está amadurecendo nos filhos dele é com relação à defesa do Evangelho. Sabe? É a defesa do nome do Senhor e do testemunho puro do Senhor Jesus. Olha o que o irmão também citou ontem, outro irmão citou outro texto que cabe muito bem dentro do que a gente está falando aqui, que está na primeira carta de Pedro. Eu vou citar para os irmãos porque é importante a gente ler isso aqui, que vai nos fortalecer. O irmão citou, primeira carta de Pedro, capítulo 4, diz assim: Amados, versículo 12, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. No versículo 7, só para a gente poder contextualizar, diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações. Pedro aqui está alertando a questão dos últimos dias. E aí ele diz no versículo 12, que é o que a gente vai ler. Depois os irmãos leem o capítulo 4 todo, que eu acho que desde o capítulo 3, finalzinho do versículo 3. Amados, não os estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Né? Quando vem a aprovação, a gente fica como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes. Que maravilha! Estamos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória, para que quando ele revelar sua glória, por isso somos co-participantes do sofrimento de Cristo, para que quando ele se manifestar em glória, ele está falando aqui nas provisões da cruz de Cristo, que estamos desfrutando agora, temos que agarrar essa direita. Isso tudo é provisão da cruz. Né? Ontem o irmão cantou um louvor pedindo que o Senhor purifique, né? Ontem lá no culto, purifique, limpe, né? Interessante. Interessante, isso é importante a gente ser purificado pelo Senhor. O Espírito da glória vos alegres, co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, para que quando ele for manifestado em glória, a gente também possa ser participante dessa glória. Porque como vamos ser participantes dessa glória de Cristo, se nós somos participantes do sofrimento de Cristo? Como vamos desfrutar quando ele vier exaltado, se não participamos também da sua humilhação? Entende? Não sofra, porém, se pelo nome de Cristo, versículo 14, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outro. Né? Como se a gente estivesse tomando o encargo de uma coisa que não é que nós não temos responsabilidade. A primeira coisa que Satanás acusa a gente é isso, tomando essa dor aí, isso aí não é contigo, isso aí é Cristo já pagou o preço, está fazendo o quê? Não, mas nós temos esse privilégio. Aí você fala assim, mentiroso tu és, Satanás.
porque eu quero ser participante desse sofrimento. E a primeira coisa que Satanás fala é isso: eu estou sofrendo por causa de quê? Ué, que Deus é esse que tu serve? Que negócio é esse? O negócio não é teu, o negócio é dele, é ele. Né? Uma coisa tua, é terrível. Aí ele diz assim, eu vou pular alguns versículos, para não ficar muito longo. Diz assim no versículo 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai com... E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se nós somos justificados pelo Senhor, padecemos um alto preço, e estamos sofrendo um alto preço, somos co-participantes do sofrimento de Cristo, e o ímpio? O que será do ímpio naquele grande dia? Se nós somos filhos de Deus, não é isso que está escrito lá em Atos? Como o Senhor nos deu o poder de sermos, um poder. Porque antes, por isso que falavam que Jesus estava blasfemando, quando Jesus disse que era filho de Deus. Porque nenhum homem podia dizer que era filho de Deus, todos os homens são pecadores. Mas agora nós temos o poder, através de Cristo, de sermos chamados filhos de Deus. Porque somos justificados por Cristo. Então agora somos filhos. Nós que somos filhos de Deus, justificados pelo Filho de Deus, sofremos, somos participantes de um sofrimento, co-participantes. E o ímpio? O que será do ímpio? Né? Então, assim, o ímpio vai sofrer um dano muito complicado. Né? Assim, chega a doer no nosso coração, porque é algo terrível que o ímpio vai passar, sabe? Nós somos filhos, estamos sendo aperfeiçoados. Imagino que quando o ímpio chega lá, quando vê o Senhor se manifestar pela sua presença e realidade da sua presença, é isso que vai mais doer. Sabe por causa de quê? Porque tudo é uma mentira, na verdade. Só Cristo é a verdade. Imagina o cara viver uma vida toda, né? Imagina na prática, viver uma vida toda. Daqui a pouco você olha, aquele filho não é teu, tô exagerando, tá? Aquela mulher não é tua, o emprego que você teve nunca existiu. Imagina a crise de identidade que uma pessoa fica no mundo normal, numa história, né? Você imagina a pessoa chegar lá e olhar para toda a existência dele e falar assim, só viver na mentira. Só mentira, nada de ser verdade. Isso é o maior sofrimento da humanidade que a humanidade vai passar. Porque quando a humanidade vê Cristo revelado, ela vai falar assim, caramba, todas as escrituras é verdade. E tudo que eu vivi é uma mentira. Na verdade é isso. E aí, meu querido, por isso que só a palavra é a verdade. Só ela é a verdade. Isso que vai ser a maior dor. Não é. Sabe? A maior dor da pessoa é ver que tudo é uma mentira. E só Cristo é a verdade. Por isso que ele falava, em verdade te digo. Em verdade, em realidade. Em existência máxima. Sabe? A verdade de todas as coisas. Ele é a coluna que sustenta o universo. O universo está sendo sustentado por Cristo. Ele é a própria verdade de Deus. Irmão, é algo que o homem... É porque a gente ainda tem muito de Adão, né? É difícil de compreender, tá? Tem muito de Adão. Muita coisa para você revelar ainda. Um texto que também me lembrou, quando o pessoal estava falando, Hebreus 12:2, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Como a promessa de Apocalipse que diz assim, aquele que vencer, assim como eu venci, sentei ao lado de meu Pai, aquele que vencer também, né, tem um lugar aqui de governo. Então assim, temos uma cruz e temos um lugar de governo. Né?
temos uma cruz e temos um lugar de governo. Se trilharmos o mesmo caminho que ele trilhou, a promessa de Apocalipse, vocês vão sentar também ao meu lado, né? Então, assim, realmente, quando a gente vê, né, não sei se é quando a gente vê, porque eu às vezes falo e penso e tudo, mas na vida prática não funciona assim na minha vida ainda. Mas a gente entende, Moisés deixou tudo e tal. Às vezes, né, eu penso assim, eu podia ser um bom profissional, deixei tudo, mas eu estou seguindo o Senhor. Mas não é disso só que a gente está falando. Não é só assim, sei lá, eu podia ser rico e tudo isso, mas eu estou aqui com o Senhor. Então não é disso. Está falando da existência, das coisas que a gente valoriza, das coisas que completam a gente. Assim, pô, se eu não sou isso, eu não me sinto homem, eu não me sinto mulher. É abrir mão de tudo, de qualquer crença e valor que traga qualquer segurança existencial para aquela pessoa, e ela ter só Cristo. Meu irmão, é muito fundo esse poço. É muito fundo. Porque quantas coisas eu fico assim, caraca, eu queria ter aquilo, que eu ia me sentir, pelo menos assim, depois tu me bota na obra e tal, 2 meses aquilo, ia me... Pelo menos ia me dar uma moral, entendeu? Depois eu sigo. Mas o que ele requer uma coisa é só, tudo. Porque ele deu tudo. Né? Então assim, quando realmente Moisés deixou tudo, pensando assim, caraca, eu, Rafael, metade dos crentes que tem hoje, se estivesse lá no lugar dele, ia falar assim, vamos montar alguma igreja aqui dentro do Egito, porque dá para estudar nessa faculdade, fazer tudo isso e aproveitar esse negócio aqui. Dá para tentar equilibrar isso, assim, é um rompimento, brincadeiras à parte, mas assim, é um rompimento, a gente não está falando, né, que o irmão não possa estudar e fazer sua mestrado. Ninguém está falando disso, ninguém, obviamente, está falando disso. Lógico disso, né? Existem pessoas que o Senhor leva uma sabedoria extrema na Terra. O que a gente está falando só é do valor, é uma questão de crença e valor, é muito interior. É do que vale para você, entendeu? O que vale isso aqui para o Marcelo? O que vale para o Rafael? O que vale para o Pablo? De repente, para cada um, isso que está na minha mão tem um valor diferente. Pois isso aqui é uma vida, o cara não consegue ficar desconectado do iPhone dele. Ele perde o documento, a carteira, mas ele não pode perder o iPhone dele. Porque aquilo é tudo, aquilo é ele estar ligado, aquilo ele está vivo. Ele está com aquilo, ele se sente vivo, ele se sente ligado. Para outro, aquilo não tem valor nenhum, mas em compensação tem uma outra coisa que deixa ele vivo. Quando parece que o Espírito Santo geme dentro da gente, falando assim, eu só quero que uma coisa te deixe vivo, Cristo. O resto, qualquer sensação é oca, mas é desesperador. É desesperador. Isso realmente só acontece em situações extremas. Outro dia eu estava orando, assim, percebendo uma situação normal da vida, assim, e tudo, mas é quando você olha e parece que você está de joelho, você não... Parece que você não está nem tocando no chão, a impressão que você tem. Quando você não estava tocando no chão, quando você fala assim, caramba. É quando parece que Deus está sondando dentro de você, está esquadrinhando, e parece que é um túnel, você sente ele batendo nas paredes do túnel, você se sente nervoso, você se sente inquieto. É como ele está mexendo em tanta coisa, e está mexendo tão profundo, que você não sabe o que fazer com aquilo. Você não sabe nem muito bem onde você vai parar, né? E os homens de Deus andaram assim, né? Você imagina quando Jacó queria um descanso, parava, minha irmã, minha filha foi violentada. Aí meus 2 filhos meio assim, foi lá e arrebentou todo mundo. Meu Deus! Que crise! Agora acabou a nossa família. Agora vamos juntar outra terra, entendeu? Cara, era crise, eram situações o quê? Em perigo, como nós falamos. A todo momento, em perigo. E hoje a gente quer o quê? A gente quer um sistema que nos dê toda a segurança de que nada pode nos tocar, que nós somos filhos de Deus e nada vai acontecer. E não é assim que Deus anda com o homem na terra. Não é dessa forma. Realmente toda a palavra é verdade. Que o pavor noturno não vai te atingir, que seta nenhuma chegará, praga nenhuma chegará. Tudo isso é verdade. É palavra de Deus. Só que às vezes Deus ensina isso numa outra dimensão. O crente raso, ele aprende isso na primeira dimensão. O que é isso? Enfermidade alguma vai chegar à sua tenda.
Isso é a primeira dimensão, não chega mesmo. Tá lá, você tá lá e Deus cortando o laço e tudo, e pai, você tá dando, caraca, glória a Deus, Deus é fiel e tudo, e pá. Essa é a primeira dimensão. Só que ela não é a única. Tem uma outra dimensão. Quando a enfermidade chega só no corpo. Ela está ali no corpo, como Eliseu, que morreu enfermo. Como Timóteo, como tantos outros que tinham seus problemas lá no corpo, lá do estômago, tudo no corpo. Aí o cara fica assim, no espírito e tudo, mas a alma dele às vezes um pouco abatida. Porque está abatida a minha alma, eu louvarei o Senhor ainda. Fala Davi. E tem a outra dimensão, irmão, quando parece que Deus varre tudo. Quando o cara está pulando igual maluco para se disfarçar, e ele está falando assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, o Senhor é bom, minha alma está se alegrando. Meu irmão, eu te digo, essa enfermidade não atingiu essa tenda, não a da casa, a dessa aqui, não atingiu. Ela bateu, tu olha, está ali a Hanseníase, irmão, mas aquele irmão está mais forte, irmão. Ele está mais firme no Senhor, irmão, do que quem está com saúde fazendo lá, ó, o normal e dando tudo certo, irmão. Porque ele está vivendo que nada pode atingir ele, que nada pode separar ele. Irmão, isso é uma outra dimensão difícil, que nem todos querem caminhar. Nem todos. Mas todos fomos chamados para caminhar. Mas nem todos querem. Muitos desejam, como eu, muitas vezes luto e desejo estar na primeira caminhada. O pão de cada dia. Eu não desejo entrar na segunda. Eu deixei você ter fome e te dei o maná para te ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Moisés ficou 40 dias sem comer? O que o cara estava comendo? A palavra, a lei que estava na mão dele, pô. A palavra escrita pelo dedo de Deus, que comia, ele comia aquilo. A alma, o espírito dele comia, ele se alimentava daquilo. E não é 40 dias, 3 dias de jejum, já fica meio brequelé pra lá. O cara tá subindo um monte de Sinai, meu irmão, na pedra. 40 dias sem comer e beber, irmão. E forte no Senhor, irmão. E firme no Senhor. E inabalável, irmão. Esse é o Evangelho, inabalável. Não é o falso, irmão. Que nada acontece e tal, e tá tudo aqui, meus filhos, tá tudo bem, mas... O que é estar bem, irmão? O que é as coisas estarem bem? Uma pergunta difícil da gente fazer hoje no Evangelho. Paz, amado, tudo bom? É difícil a gente fazer essa pergunta hoje. É difícil, talvez, a gente tenha medo das respostas. Algumas perguntas eu tenho medo de fazer para Deus porque eu tenho medo das respostas. Então parece que a nossa alma não quer fazer certas orações. Não quer fazer certas perguntas, vamos deixar do jeito que está. Né? Engraçado que Davi, ele escreve Salmo e ele me lembra o livro de Provérbios, né? Porque ele é um salmo, além de ele contabilizar aquilo que Deus fez na vida de muitos na vida dele, ele reconhecer o que Deus fez, ele é um salmo assim orientador, né? Ó, temei ao Senhor, vós e seus santos, que nada falta os que o temem. Os leãozinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, vem algum que lhes faltará. Aí você entende que ele tem um relacionamento com sabedoria, com a palavra, né? E isso é fruto de conhecimento, conforme o irmão estava falando sobre o entendimento da palavra, você também tocou, né? A gente tem uma oportunidade tão grande de ter um livro da sabedoria, de Provérbios, né? E a gente pouco se lê sobre o livro de Provérbios, né? E são orientações maravilhosas que a própria palavra nos deixa, que eu tenho certeza que em momentos que a nossa vida, o vento estiver soprando e você estiver ali com aquele provérbio na sua mente, você vai botar em prática o que a palavra de Deus está dizendo. Isso vai fazer uma diferença entre você falar uma besteira até entrar numa depressão, né, do que você citar um texto. Ou você pegar um caminho, né,
que a palavra de Deus te ensina que você pegue. E uma vez eu fiz um teste, parei, mas devia ter continuado, e ler o livro de Provérbios todos os dias, como aquilo estava me edificando no meu dia a dia, como aquilo estava me fortalecendo, palavra de sabedoria. Como é importante a palavra de sabedoria. Tem um texto que diz que a sabedoria, o homem evitou uma guerra. Né? Todo mundo para lutar, e com um ato de sabedoria ele evitou uma guerra. Há conflitos, há embates dentro da gente, que a gente precisa dessa sabedoria. E ele tinha essa intimidade. Vê que Davi, ele não pulava etapa, não. Davi ele não era o que era pulando etapa, não, começando de cima para baixo, não. Ele realmente fazia o dever de casa. Ele realmente caía dentro na busca, no jejum, na oração, na leitura. Ele não vacilava. Né? Ele, para ter essa bagagem aqui, ele não vacilava. Para dar esse fruto aqui, ele corria atrás. Né? Essa hora de buscar, o Senhor ele buscava. Ele era exemplo. Apesar da gente ouvir tanta coisa sobre Davi, né? Eu creio que Davi acertou muito mais do que errou. Muito mais do que errou. Muito mais do que errou. Por causa dessas coisas que ele diz. Né? Então, fica uma observação para a gente. Está lendo a palavra de Deus, principalmente lendo também o livro de Provérbios, ouvindo a voz do Espírito, né? Há coisas que o Espírito de Deus fala com a gente tremendo, né? A minha mãe ontem foi em casa, ela estava na igreja dela, aí ela estava com um brinquinho, com uma arvorinha e tal, e uma gargantilha. No período do culto, o pastor começou a criticar, falar mal das pessoas que estavam com a gargantilha, com cordão e brinco e tal. O culto tinha sido uma maravilha. Olha, ela se alegrou no Senhor, ela falou que foi o culto. O poder de Deus manifesto, maravilhoso, lindo. Mas aquelas palavras entristeceram tanto ela, que ela começou a definhar, né, no ânimo. Imediatamente. Né, se decepcionar com o homem, ver aquele monte de coisa na mente dela. Ela ficou na oração, buscando o Senhor. E o Senhor falou uma coisa interessante. Por acaso, o brinco tem o poder de impedir com que eu deixe de te abençoar? Ele pode impedir que eu te abençoe o brinco que você está usando? A gargantilha que você está usando? Ele não pode, deixa ele falar. Ele não tem poder nenhum. Quando Deus ministrou isso ao coração dela, ela, meu Deus, se alegrou de novo no Senhor. E começou, né? Pô, essa luta não tem o poder. Essa luta, esse problema, ele não tem o poder de impedir Deus de me abençoar. De eu estar na presença do Senhor, de eu glorificar o nome dEle. De eu ver a vitória de Deus. Ele não tem esse poder. Né? E aquilo virou uma oração. Né? E ela chegou lá em casa cheia de pena. Mas porque ouviu ao Senhor. E a gente tem o privilégio de ouvir o Senhor. A gente despreza tanto isso, né? Através da palavra de Deus, de ler as Escrituras, de perguntar ao Senhor: Senhor, estou triste, estou chateado, ou falou um negócio que me magoou, que me entristeceu, que me aborreceu. Então, eu não estou pedindo justiça. Não, eu quero. Fala comigo, né? Fala alguma coisa para mim, sabe? E Deus ministrar o teu coração. Isso é tão bom, né? Outros já passaram por aqui, já tiveram essa experiência. Multipliquemos essa experiência diante do Senhor. Né? Não temos o Senhor como um Deus que está lá no céu e você está aqui na terra, né? Um Deus Emanuel, né? Um Deus conosco, que a gente puxe essa coisa. Parece que, como o Rafael falou, parece que a dor tem que chegar, né? Tem que ficar difícil para a gente poder reagir, para poder voltar ao caminho, à essência. Né? Parece que é só assim que a gente funciona. Né? A dor, né, o sofrimento, ele tem um poder muito grande de
quebrar a força de Adão, né? De convencer o homem de que a força de Adão não é nada, né? Então, é por isso que no sofrimento e na dor, você olha e você vê que, cara, esse Adão não vai me centavo, não vai me levar para entendeu? Quando assim, cara, acaba. Então, assim, às vezes é necessário. Aí você vê, ó, versículo 5, acho que não vai ter como ler tudo, né, irmãos? Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Lembra de Hebreus que a gente estava lendo lá? Por que Davi está falando para contemplar? Porque ele contemplou. Ele estava nessa situação, se pintando de maluco aqui, entendeu? Mas ele estava pintando de maluco aqui na frente do filisteu, mas ele não estava olhando para o filisteu. Ele estava olhando para o Senhor. Cara, é isso que é impressionante. A gente está olhando para quem? Estou fazendo essa pergunta, né? Quando eu estou discutindo com a minha gerente, quando eu estou... Né, a gente está olhando para quem? Porque a gente pode estar numa situação assim, como Estevão. Estava como? Sendo injustiçado, apedrejado, mas ele estava olhando para quem? Para o Senhor. Moisés não criticando, apertando e tal, mas olhando para quem? Para o Senhor. Paulo falou o quê? As coisas que ficam para trás, essas já foram. Isso é leite derramado. Eu olho para frente, para o alvo da soberana vocação, do qual fui chamado. É para isso que eu estou olhando. E parte, pessoal, mas acho que isso aqui não está bem, isso aqui. É uma coisa complicada, né? A gente olha, pensa, tira o olho dali, aí analisa, critica, enfraquece, entra no debate, como Paulo falou para Timóteo não entrar, aí fica tentando achar a melhor posição para enxergar a situação, a compreensão ideal. Irmão, olha só para Cristo. Não deu feijão com arroz. Olha só para Cristo. Não, porque eu não sei o que, papai. Porque só aquela situação, porque no fundo o que vai valer é o Lucas 8:22 lá, é a onda vindo e entrando no barco, o teu pé está molhado, e Jesus está lá deitado lá na pontinha do barco. É para quem a gente está olhando. Para a água que está dentro do barco, porque o texto falava que ia quebrar. Ou olhar para o Senhor. Todo dia a nossa vida é essa. A água está dentro do barco, você está olhando, não está seco, não. Porque é mole ser crente quando o barco está seco. Estou no barquinho aqui sequinho, tranquilo, no meu trabalho, minha família, meu emprego, todo mundo, minha família, está tranquilo. E quando a água está no meu pé? E quando a onda está entrando dentro do barco? E quando o barco vai virar? E quando a madeira vai quebrar? Olha o quê? Para essa água ou para o Jesus ali, deitadinho, no barquinho da minha vida? Aí essa é a questão. E essa é a crise, porque você olha e vê Jesus. Você olha para a sua vida e vê o Senhor, irmão. Você olha e vê, mas você olha para todo o contexto e não entende como é que pode ter Jesus e água dentro do mesmo barco. Como pode? As pessoas estão pregando que onde tem Jesus não tem água. É isso que estão pregando, para de sofrer. E quando você olha e vê o Evangelho, fala assim, como cabe a água e Jesus dentro do mesmo barco? Mas cabe, irmão, essa é a vida cristã. Cabe e o barco não afunda. E é isso que é maravilhoso. Ele deixar a água entrar dentro do barco. Porque se ele não deixasse a água entrar dentro do barco, irmão, então não teria o leão cheirando o braço de Daniel. Não teria o fogo em volta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não haveria o lodo nos pés de Jeremias. Não tinha o poço fundo na vida de José. Não tinha perda da esposa de Ezequiel. O que vamos dizer mais? É água dentro do barco, irmão. É o que Paulo falou. O mar vermelho não tinha atenção. Irmão. Porque no fundo é só isso. No fundo não são as coisas boas que estão acontecendo ao nosso respeito. É o Deus que a gente conheceu. Paulo falou de tudo que você deve se gloriar. Se glorie em conhecer o Senhor. Só isso. O resto é estou convosco todos os dias. É o Emanuel, é o Deus presente. É a crise da gente. Ele está ou não está? Quais são as vezes que eu me revolto? Quais as vezes que eu murmuro? Quando eu me bato no trabalho? Quando eu olho para a água.
quando meu pé está molhado. Eu falo, ah, não, isso de novo não, meu. Isso de novo eu não aguento não. Vamos parar e vamos resolver logo isso. Basta! É quando você fala assim. É quando você está sendo levado para aquela situação onde você vai ser mais mortificado e você fala assim, chega, não dou mais um passo naquela direção. É um absurdo, é uma injustiça isso. É impossível você suportar aquilo ali. Eu não mereço aquilo. E é exatamente para aquele caminho da água que o Espírito vai estar levando na tua e a minha vida. E aquele caminho é o melhor caminho. É o caminho da liberdade. Porque quando o teu pé está molhado, você tem medo que ele molhe de novo? É o que Paulo falou todos os dias, irmão. Somos como ovelhas no meio de lobos. O que eu estou temendo, irmão? Foi que ele falou, meu pé está molhado. Se eu estiver vivo, eu estou com os irmãos. Se eu morrer, é lucro. Já não está preocupado com a vida financeira, já não está preocupado com o e se, o e se dele é Cristo. Irmão, mas para aprender isso parece que dói lá dentro da entranha. Parece que é um processo que não tem jeito, é a vida do homem. E é o entendimento do homem a respeito do Deus que está se revelando para ele. E essa compreensão exata que ele precisa ter desse Deus, de como esse Deus é. Para que ele não firme a sua casa num lugar que não seja firme. Mas para que por mais que ele ande, como Paulo falou, em total fraqueza, os pés dele sejam firmes, porque estão sobre a rocha. E é isso que Davi está fazendo aqui, dançando igual um maluco. Fingindo que é o que? Um retardado, irmão. Fingindo que é um retardado, um homem que tinha olhos sobre a cabeça para ser rei. A conta não fecha. Para a gente, mas para Deus fecha. Eu fico imaginando Deus olhando do céu e vendo Davi babando, fingindo igual um maluco na frente do filisteu. Eu fico pensando nisso. Fico pensando que passava na mente de Deus, Deus olhando e falando, rapaz, sabe? Olhando a vida de um homem que nem sempre tem todas as respostas, mas não para em depressão e continua se movendo mesmo no escuro, sabendo que o Deus que um dia ele conheceu é o Deus que vai conduzir ele. Por isso que em muitos salmos ele ora falando o quê? Senhor, ensina-me, instrui-me no caminho que eu devo andar. Eu não sei. Eu oro, eu jejuo, eu busco, eu faço tudo isso ao Senhor, mas eu não sei. Se nos momentos escuros o Senhor não me pegar e não me ensinar, não me dizer, e olha que bom, Senhor, também quando eu fui afligido, porque eu andava pelo mau caminho e agora eu guardo a tua lei. Que bom que também quando eu erro eu tenho a vara e o cajado, que me ensinam a como atravessar um vale, como homem de Deus. E essas coisas não se aprendem em lugar nenhum de escola. Essas coisas se aprendem quando? Quando vem o medo, quando dá a vontade de entrar na caverna. Quando você fala assim, pô, você olha para trás e fala assim, caramba, desceu fogo e tal, matou os profetas, eu achei que agora ia bombar a obra de Deus. Agora vai bombar, aqui ó, pá, vai bombar. E quando você olha as ameaças, e Deus esconde da tua vista os fiéis da terra, e não te mostra onde estão os 7.000, para saber se realmente você está nele, está no projeto que você está se movendo. Para realmente se você está se movendo só nele, fazendo a sua parte, ou você conta com tudo. Não, tem 7.000 ali, pá, tem não sei quem ali. Vem. Deus não mostra, entendeu? Às vezes Deus deixa os homens de Deus cegos para tornar eles mais fortes. Como Eliseu disse para Geazi, vem a mulher com grande aflição, mas o Senhor me encobriu o que está afligindo o coração dela. Leva tu o bordão e toca no menino. O bordão, para ele, era como a capa de Elias. Ele, quando pegou a capa de Elias, ele e o mar, e o riozinho abriu de passar. Mas quando Geazi tocou o bordão, não funcionou. E às vezes as coisas não funcionam, mesmo dentro daquilo que a gente já conhece de Deus. Para Deus nos tornar mais dependentes, mais fracos e mais fortes ao mesmo tempo.
Entende? Para falar assim, e agora? O gordão aqui. E aí ele deita sobre a menina, ora ao Senhor. Quando o Senhor ao Senhor? Quando o homem de Deus chega para Deus e fala assim, não sei, Senhor. Sinceramente, eu não sei. É o melhor momento. Eu acho que é o ápice da maturidade. Quando eu falo assim, não sei. Essa é a maior oração de intimidade. Não é Senhor, faz isso, faz aquilo, para não sei o que, parará. Como todo o projeto de Deus estivesse na cabeça daquele vaso de barro que é pó, que nasce de manhã como a erva e floresce à tarde. Toda a existência de tudo que o soberano, que o Senhor fez, tivesse o que? Tudo na cabeça de um homem que tem 80 anos de vida e que passou disso em enfado. Mas o melhor é quando esse homem não sabe. Porque aí aquele que sabe todas as coisas pode instruir esse homem no caminho que ele deve andar. Então assim, Davi está nesse contexto, nessa escola, não fez esse salmo no dia de culto. Não falou assim, vou fazer esse salminho aqui, porque domingo vai ter um cultinho, a gente vai louvar e Deus vai se manifestar, ela vai fluir. Mas ao mesmo tempo tem tanta vida isso, irmãos, que passa 1000, passa 2000, passa 3000 anos, e a palavra de Deus continua falando com a gente como falou com aquele homem que estava ali. Isso é precioso. Acho que passou da hora. E passou. Então, eu acho que a gente poderia deixar a segunda parte para a semana que vem, né? Para não enfadar os irmãos no sentido do horário do dia de amanhã. Se algum irmão também quiser, né? Tá? É só para... Não vou estender, mas o horário está aberto aí. Só complementando que o irmão, faz um tempinho já que ele escreveu, Luiz Novão, ele colocou, irmãos, Pedro descreveu o sofrimento dos cristãos como sofrendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não pude deixar de reparar, até uma coisa que eu estava aqui conversando com Deus, que nos dois momentos em que eu prestei atenção, que eu estava ligado no que estava, né, sendo falado em relação ao sofrimento, que foi quando o Pablo falou e quando o Rafael falou, eu não ouvi nenhum amém. Eu não vi, para começar de mim, assim, né? Irmãos, Cristo quer que a gente sofra. Amém. E geralmente quando fala assim, o Senhor te livra, amém. O Senhor te dá vitória, amém. Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor quer que você pegue a tua cruz, carregue e vá para o mesmo caminho que ele. É aquele grilinho, cliquei. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Desculpa eu ter reparado do silêncio dos irmãos também, mas eu vi uma coisa muito nítida. E eu falo da minha falta de maturidade ainda, da minha... Não quero sofrer. Mas esse sofrimento... O mundo hoje faz uma propaganda muito maior. Não estou nem falando de igreja, estou falando do mundo mesmo. Propaganda muito maior, que é muito mais atraente para esse meu corpo ainda imaturo, esse bebezinho da fé, mas um homem de 33 já na carne, entendeu? O mundo fazer propaganda é McDonald's. McDonald's eu quero dizer no sentido da mentalidade McDonald's, né? Você chega lá, pede pelo número, paga, tá aqui, acabou, você não quer aquilo, quero mais o número 2 e 3 e tudo assim. Esse miojo, né? Tudo instantâneo, tudo para agora, né? Para saciar o desejo. E eu peço que Deus tenha misericórdia com a minha vida, mas eu sei que para me ensinar, ele tem duas escolhas, né? Se humilhar ou continuar exaltado até o ponto dele criar um sofrimento que aí a única escolha que tem é falar, eu arrego, não tem mais jeito, eu desisto. Que a gente possa ter a maturidade, que eu possa ter essa maturidade de entender que não, veio já a tempestade, eu não tirar o olho dele, eu não ficar olhando para a tempestade, não, mas eu vou resolver aqui, eu vou pegar o baldinho para tirar do barco. É que eu lembrei quando o Alexandre estava falando do Pedro. Pô, senhor, se é o senhor mesmo, fala que eu vou até aí. Vem aqui, chega aí, Pedro. Aí ele sai andando, de repente ele começa a reparar na tempestade e tira os olhos de onde ele devia estar com o olho. Aí quando você estava falando, eu fiquei assim, caramba, né? Pedro, ele estava olhando ali Cristo, que nem eu estou olhando o Rafael aqui na minha frente.
Mas como que a gente pode olhar ele agora? Aí você falou dos provérbios, eu lembrei, está aqui, né? Toda a descrição que ele queria dar dele está aqui. Se a gente não olhar para isso aqui todo dia, principalmente durante a tribulação, como é que a gente vai passar? Vai afundar e gritar, socorro, Senhor, socorro! É assim. E Deus tem misericórdia para minhas vidas. É assim, E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. 1 Pedro 5:10. Um processo, né? Glória a Deus. Processo. Só relatado hoje, eu estava almoçar lá com a minha avó. Eu achei interessante como ela colocou, como você vê o Espírito Santo trabalhando, né? Ela se batizou fez uma semana agora, domingo. Ela falou assim, ela teve contato com os familiares dela, né? Ela falou assim, Pablo, impressionante como essas pessoas que vivem numa outra religião, eles querem a resposta de imediato do Deus deles lá, né? Assim ela comentou, né? E as coisas do Senhor não é assim. O Senhor, Ele vai provando a gente, vai provando para a gente poder ir conhecendo Ele, aí depois sim Ele permite lá dar pra gente. Eu fiquei alegre com isso que ela falou, né? Porque você percebe, junto com isso que o Marcelo falou, que é o que realmente o mundo prega, né? E as religiões do mundo pregam também. É esse fast food, né? Esse fast food, sabe? Essa questão, né? O Senhor, Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele, né? Ele é um Deus relacional, né? Ele é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus de... Ele quer que a gente tenha uma vida com Ele, né? Isso é o principal de tudo, né? Então eu achei interessante isso que ela colocou. Às vezes para os irmãos, né? São quase os falsos profetas, né? Que o Marcelo estava falando, me vinha isso, assim. São quase os falsos profetas. Como se fosse... Porque hoje a filosofia do mundo está muito misturada, né? Porque você fala do Senhor, por exemplo, eu vejo com algumas pessoas que eu conheço. Você fala das coisas de Deus, fala das coisas que o Senhor tem feito. E aí você assim, não, mas é isso aí mesmo. O importante é você se sentir bem. O importante é você estar feliz. Mas fica assim. Não. Mas não é por aí. Porque eu lembro que antigamente, você falava das coisas do Senhor, era tudo muito mais difícil, né? Tinha uma barreira. Hoje parece que tudo está tão assim convergendo para o próprio bem-estar e tudo que você vê é para isso. É voltado para isso, né? As propagandas. Não, isso aqui é para você ter o seu momento feliz. As coisas são vendidas através da felicidade, né? E todo mundo fica em busca dessa coisa. E aí, quando o Marcelo falou isso, assim, eu fiquei pensando nas coisas que eu já passei, voltando comigo mesma, com os meus próprios valores e os meus anseios e as minhas felicidades, que a gente vai construindo as felicidades, né? E aí o Senhor vai desfazendo essas coisas assim dentro da sua cabeça. Aí eu fiquei pensando numa senhora que eu encontrei no metrô, que ela falava assim, quando eu era novinha, que ela falando da idade, ela tinha 75 anos. E bem assim, ela falava, eu usava brinco, usava isso, usava aquilo. Hoje em dia eu vejo que não preciso disso tudo. E chega um ponto da vida que a gente, né, especialmente com o Senhor, que a gente olha e vê que não precisa disso tudo. Essa mentira, né, que você falou, esse filho não é meu, essa mulher não é minha. Uma palavra que eu vi, o irmão estava falando de um filme de um homem que trabalhou uma vida inteira baseada, assim, a vida dele baseada no sonho americano, né, de trabalhar, ser bem-sucedido, ganhar muito dinheiro, viver a vida por aquilo, e aí ele se aposenta. Quando ele se aposenta, ele tem a maior frustração da vida dele, que ele foi facilmente substituído, e ele passou a vida dele com uma pessoa que ele mal conhecia, que era a esposa,
E a coisa que ele não fez, assim, ainda de algum valor, foi ter feito doações para uma menina que morava na África. E aí a pessoa olha para trás e fala assim, gente, por que eu vivi? É aquela coisa de você olhar e realmente, se você vai embarca na ilusão, a questão é essa, né? Você embarcar na ilusão. Você olha para trás e fala assim, o que foi isso que eu vivi? Você viu para quê? E aí quando o Senhor ele mostra esse outro caminho, quando a gente ainda está nesse turbilhão, a gente quer acreditar que o turbilhão é a solução, é o imediato, é o prazer, é o que vai te dar o status. Aí você passou por aquilo, você olha para trás e fala assim, e agora? O saldo é... Isso, assim, quando eu vi essa pregação falando sobre esse negócio, eu já tinha visto esse filme eu fiquei super deprê depois, você fica pensando assim. Aí você olha, eu tenho tentado olhar para as coisas do sofrimento com um pouco mais de mansidão. Um pouco mais de mansidão. Às vezes não dá, não. É tanto barulho, né? Não, eu não conheço ali inclusive. Aqui no então. Senhor, nós te damos graça por causa da obra do teu Filho. O Senhor nos comprou e nos justifica a cada dia. E nos ensina os teus caminhos e as tuas veredas. Por isso nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos guarde no dia mau. Pedimos que o Senhor seja o nosso bom conselheiro, seja aquele que nos orienta e nos guia em toda a verdade. Queremos reconhecer o teu senhorio em nossas vidas, Senhor. Mas tu sabes que a punição não vem de nós, ela vem de ti mesmo. Por isso pedimos que o Senhor possa estar nos mostrando o teu caminho, porque os teus caminhos são bons e retos. Nós te damos graça pela tua palavra, te damos graça, Senhor, pelo teu dispensar, te damos graça porque o Senhor tem se feito presente e a tua palavra tem se cumprido. É onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente no nosso meio. Muito obrigado, Senhor. Guarda, Senhor, a casa do teu servo aqui, o João, a Jaqueline, os seus filhos. Pedimos que o Senhor fortaleça, Senhor, o teu servo lá no trabalho dele. E queremos guardar, Senhor, este lar, esta família. Senhor, que o Senhor possa estar acampando os teus anjos, Senhor, ao redor deste lar, desta casa. Nós te pedimos, Senhor. Também te pedimos que o Senhor guarde, Senhor, cada um dos teus filhos aqui nesta noite. A casa do Rafael, a sua esposa, a sua filha. Senhor, os irmãos que estão aqui, os que nos ouvem. Senhor, pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco, Senhor. Porque dependemos inteiramente de Ti. Porque o Senhor é o nosso cabeça. Por isso nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pai querido, quero aproveitar a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir perdão ao Senhor, oração, de todo coração, dos momentos, Senhor, que eu perdi a oportunidade, Senhor, de ter comunhão contigo, através da tua palavra.
Em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor me perdoe, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pelas oportunidades deixadas, pelo descaso, pela rebeldia, Senhor, pelo desprezo, por não associar, meu Pai, o teu conhecimento, a tua clareza nas Escrituras, a vitória que eu queria. Matasse a minha ansiedade, a necessidade que eu estava passando. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Abre portas, Senhor, dá-me chance, Senhor, para que eu conserte isso, para que não caia mais nesse erro. Eu te peço, meu Pai, porque não invejando a vida da Davi, Senhor, mas eu quero esse exemplo para mim, eu quero poder chegar, meu Pai, viver essa realidade, meu Deus, e contar o que me contou com alegria, meu Deus, transpassando essa bagagem. Eu desejo isso para a minha vida espiritual, Pai. Eu quero te pedir perdão em nome de Jesus por esses erros. Amém e amém.